Olá, pessoal! Como vocês estão, meus queridos? Eu sou a professora Silvia Helena e hoje é o dia mais feliz da semana, a quarta-feira, que é o dia que a gente se encontra. E quem está me vendo lá pelas redes sociais já sabe que hoje, mais uma quarta-feira, que eu tenho alguém especial aqui, alguém que veio fazer uma visita, uma participação especial, que é a professora Edna. Edna Tarabori Calabrese. É assim que fala, professora? Sim, é assim que fala. Ah, muito bem. Algumas coisas que eu sei sobre a professora Edna. A professora Edna, ela é muito dedicada. A professora Edna, ela é uma pessoa muito persistente nas coisas dela. E a professora Edna, nossa, eu não tinha colocado o microfone para a professora. Ai, nossa, foi ótimo. Foi uma coisa maravilhosa. Olha, professora, e olha que eu tinha esquecido. E a professora Edna, olha o que eu sei sobre ela. A professora Edna, ela é tão produtiva, mas tão produtiva, que ela nasceu no dia 1º de maio, o dia do trabalho. Conta pra gente, professora, um pouco sobre essa sua aventura de ter nascido nesse dia. Bom, eu sempre tive muito orgulho de nascer no dia 1º de maio, porque os meus pais colocavam isso como sendo um dom. Então, festejavam, falavam que era também o ano do quarto centenário de São Paulo. Que lindo. Enfim, meu nascimento sempre foi muito festejado pela família e por mim. Ô, professora, parabéns, isso é muito lindo. Nós precisamos o tempo todo celebrarmos a vida. E quando nós temos uma vida que é tão especial, que é uma honra fazermos aniversário no dia do trabalho, no dia do trabalhador, né, professora? E aí, eu quero já fazer uma pergunta já assim, já vamos começar assim, já arrasando. A pergunta que não quer calar. Quem é a Edna? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. Eu que agradeço, É uma professora. honra estar nesse programa com a professora Silvia, por quem eu tenho muito respeito e admiração, por É muito tudo que ela recíproco. faz. Uma excelente coordenadora, uma brilhante professora e Que uma lindo. amiga muito querida. Obrigada, professora. A E a Edna? E a a Edna? Edna é uma pessoa, eu acho que simples, né? Que gosta muito do que faz. Eu sou professora desde os 16 anos, trabalhei Que em coisa Mobral, linda. em quinta série, em ensino médio, em faculdade, em pós-graduação. Então, eu sinto que eu e a minha profissão de professora somos irmãs. Isso. E desde os 7 anos de idade, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu dizia, eu quero ser professora de professora. Eu acho Que que lindo. foi um sonho que eu realizei e até hoje está comigo. Ai, parabéns, professora. Mas a senhora falou sobre toda a sua trajetória. A senhora foi professora de criancinha, professora de Mobral, professora do ensino médio, professora do ensino superior. Mas eu também sei que a senhora teve. Lembrei agora, professora, uma coisa que a gente não tinha nem falado antes. A senhora também trabalhou no Instituto de Criminalística. Lembrei agora, professora. Conta um pouquinho. Sim, eu fui concursada, mas temporária, né, por curso, na Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Foi um trabalho muito gostoso. Eu era professora de metodologia acadêmica, mas também dava aulas de português, aulas de didática para o curso superior de polícia. Conheci muitos policiais, pude ver de perto a vida deles, que é muito bonita também. Verdade. E foi, como eu disse, foi uma experiência que me fez crescer muito. Parabéns, professora. Nós somos todos missionários, né? É a nossa missão. A nossa missão, nós temos uma palavra que nós precisamos dar conta de que esta palavra seja espalhada. E os profissionais da área de segurança, a missão deles é proteger-nos, né? Proteger a sociedade, que isso é uma coisa muito bonita. E falando de segurança, proteção, assim, fala um pouco, professora, da sua vida pessoal. Me conta sobre a sua família e sobre a sua vida. Eu sou casada há mais ou menos 45 anos. Nossa, que lindo. Me casei em 1981, acho que dá Sim, esse cálculo. já deu 45. E meu marido é policial, ele era investigador de polícia. Sim. E eu digo com muita honra, porque meu marido sempre foi muito íntegro. Graças a Deus. Agora ele está aposentado.
E tenho 2 filhos maravilhosos, 2 engenheiros. Já são adultos? Sim, Ah, engenheiros, 2 que lindo, engenheiros, parabéns. que só me dão alegria. Nunca precisei falar, vai estudar, porque eles sempre cumpriram a obrigação. Então, eu sou muito agradecida a Deus, porque eu sou muito realizada, tanto profissionalmente quanto no lado pessoal. Parabéns, professora. E a senhora ainda não tem netos, né? Infelizmente, ainda não. Então, esse é o meu grande A sonho. senhora tem este sonho? Não, sim. É, eu ainda tenho esse professora, grande que sonho lindo. de um dia ver um netinho ou uma netinha. Ah, mas pode saber que está muito próximo já da senhora realizar esse sonho. Pode ter certeza absoluta. Agora, professora, o que eu queria perguntar? A senhora falou que a senhora é uma pessoa muito realizada na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E aí, o que eu queria perguntar para a senhora? Olha, a gente nunca está assim no nosso auge. A gente sempre tem coisas que a gente ainda quer, né, professora? Então, o que eu queria perguntar é assim: qual é o seu próximo degrau? Qual é o seu próximo sonho a ser realizado, professora? Profissionalmente, eu acho que eu já consegui as etapas que eu queria. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu tenho um livro publicado, eu estou dando aula ainda. Eu sinto muito prazer em entrar na sala de aula. Parabéns. E então, nessa parte, eu acho que eu já realizei. Mas o que a gente sempre quer é se tornar uma pessoa melhor nas minhas relações com os outros, conseguir ser gentil, ser atenciosa. Que isso é um degrau que eu acho que todos nós sempre temos que subir. Da melhoria como indivíduo, né, professora? Isso. Ah, tá. E também agora, sabe o que eu lembrei? Professora, ó, eu chamo as pessoas aqui e aí eu começo a lembrar algumas coisas sobre as pessoas. O que eu acabei de lembrar agora? Sobre uma coisa chamada júri. Fala sobre júri, professora, que agora eu sei que os seus olhos vão brilhar. Sim. É um orgulho para mim ser professora da Unip. Que lindo. A Unip abriu as portas para mim desde 2005. Parabéns. E eu me realizei muito ali. Quando eu entrei no curso de Direito, eu dava português jurídico. E os alunos, eles vinham comigo no primeiro semestre, e eles ainda já estavam cansados de estudar português durante 9 anos, né? Desde o fundamental e o médio. Então, eles não tinham muito interesse. Aí eu descobri uma maneira de fazê-los se interessar mais pela minha disciplina, eu mandava ler um conto de Guimarães Rosa, no qual eu escolhia um personagem para eles julgarem. Eles fariam um julgamento absolvendo e outro condenando, e depois fariam a sentença. Tudo isso para motivá-los a participar mais da aula. E foi virando um pequeno júri em sala de aula, que depois se expandiu, e hoje é um grande ponto de... E é um evento, professora, lá na faculdade, né? É um brilho para o curso de Direito, porque os alunos se especializaram, eles próprios foram cada vez mais criando oportunidades, e é com muita honra que eu participei e ainda participo desse evento. Ai, professora, parabéns. Olha, eu quero dizer que a professora Edna, ela trabalha no meu curso já faz um bom tempo. Eu acredito que já há mais de 10 anos. Que a gente já trabalha juntas, né? E a gente já construiu bastante coisas juntas. E agora a professora ela vai aprofundar um pouco mais ainda o trabalho dela no meu curso de administração, juntamente com os meus queridos alunos e principalmente nessa parte profissionalizante do meu curso, né, professora? Porque até então a senhora estava ministrando essas disciplinas de metodologia, de interpretação e produção de textos, de comunicação e expressão. E agora, professora, a senhora vai trabalhar uma disciplina que é profissionalizante. E aí, professora, o que eu queria dizer é que, além de nós estarmos aprofundando a nossa relação profissional, nós estamos também... Por isso, principalmente, que eu trouxe a senhora, porque nós estamos num projeto juntas. Nós somos em 9 professores que estamos com um projeto e que hoje nós tivemos até uma boa notícia de que o nosso livro já está na segunda fase. Ele está agora na fase da impressão dos livros, né? E... daqui a, no máximo, 1 mês e meio, nós teremos os nossos livros em mãos, e é tão bom quando a gente recebe aquela coisa, né? E a professora, ela também fez um capítulo deste livro, e eu trouxe a professora para que ela conte para nós, aqui neste quadro Mentes que Brilham,
a respeito do poder da comunicação, a comunicação efetiva, a comunicação eficiente e eficaz. Então, professora, conta um pouquinho para nós a respeito do seu capítulo. Bom, eu estou muito contente de estar participando das aulas de profissionalização no seu curso, Sim. Porque assim eu me sinto mais integrada. Verdade. Tudo que eu faço, eu gosto de vestir a camisa. E eu só posso vestir a camisa quando eu participo, Sim. Não é? Então, esse projeto desse livro que veio assim para nós de uma maneira muito surpreendente e está concretizada, Sim. Nele, eu vou falar sobre a eficácia da comunicação, Sim. o poder da comunicação dentro de uma empresa, para que o seu sucesso seja mais próximo. Isto é, a comunicação é uma capacidade do ser humano muito significativa, porque é através dela que a gente se contata com o outro, conhece o outro e se dá a conhecer. E ela começa dentro de casa, com a família, e depois ela vai se perpetuando na sociedade e até vai chegar na parte profissional. É preciso, então, que a comunicação ela tenha um valor e que as pessoas saibam como utilizá-las, porque uma comunicação mal feita pode gerar prejuízos tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais, consequências desagradáveis. E esse capítulo vai tratar desse aspecto, mostrando como a boa comunicação vai garantir um êxito maior. Primeiro, quando o comunicador vai se expressar, ele precisa ter segurança do assunto e também saber qual é a sua posição naquele momento, com quem ele está falando, conhecer o seu papel e o papel daquele que vai receber a sua comunicação. Isso é muito importante para que ele possa usar um nível de linguagem adequado à pessoa com quem ele fala. E também, se ele se posiciona de uma maneira aberta, pronta para o diálogo, segura, então a sua postura vai garantir a maior eficácia da comunicação. E é a partir daí que as coisas vão se realizando. Numa empresa... Pode continuar, Numa professora. empresa, nós temos a comunicação interna, na qual, além da informação, também vai se formar vínculos entre o gestor, o funcionário e os clientes. Depois nós temos a comunicação institucional, que é onde a empresa se mostra para o público, na comunicação normal ou também numa comunicação no sentido mais adverso. E a comunicação mercadológica, que é aquela que vai garantir a marca da empresa, porque ela vai mostrar a mídia tratando dela. Então, a credibilidade de uma empresa está bastante vinculada à comunicação. Ok, professora, perfeito, que lindo, maravilhoso, professora. Eu acho que o pessoal vai amar esse capítulo, eu já amei. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala muito assim, aquela ideia que a gente tem, né? Que o emissor vai emitir aquela mensagem através de um canal, que a gente vai evitar os ruídos, para que o receptor possa compreender aquilo, porque a gente sabe que a comunicação ela só vai realmente ocorrer se houver esta compreensão. E aí, professora, a gente em administração, a gente fala sobre o feedback, a gente fala sobre o retorno, sobre a resposta dessa comunicação. O que a senhora propôs lá no seu capítulo para a gente poder mensurar a valorização ou o resultado dessa comunicação, se ela realmente está sendo uma comunicação efetiva ou não? O que a senhora propôs? Bom, a minha proposta é que desde que, mesmo numa organização, os sistemas, os mecanismos, todos funcionem, o capital humano é o mais importante. Então, é preciso investir nessa área. E como investir nessa área? Procurar gerar oportunidades para que as pessoas se sintam bem e se relacionem melhor dentro da sua empresa. E isso vem a calhar
nisso vem a calhar a comunicação não violenta, que é uma pesquisa feita pelo Dr. Márcio Bertrand Rosenberg. Ele fez essa pesquisa e apontou que quanto mais nós tratarmos a nossa linguagem de uma maneira que ela possa acolher o outro, não ofender e também fazer uma prática empática do nosso contato, isso vai fazer com que as relações se melhorem dentro de um ambiente de trabalho e também as relações pessoais. Então, a sugestão é que essa comunicação não violenta aconteça em todos os ambientes profissionais, porque ela só vai agregar valores positivos. Inclusive, uma pesquisa da USP de 2025 mostrando que 30% de redução de conflitos acontece nas empresas que usam a comunicação não violenta. O que é essa comunicação não violenta? É a pessoa... O que é, professora, a comunicação não violenta? CNV. É a pessoa saber falar sem usar palavras, gestos ou expressões que possam ofender o seu ouvinte. E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes nós falamos, nos comunicamos achando que estamos sendo normais, e não, está machucando o outro. Verdade. E quando uma pessoa se sente assim, normalmente ela vai rejeitar aquela comunicação. Então é preciso saber falar. E mais do que saber falar, a comunicação não violenta insiste no saber ouvir, que é algo que as pessoas hoje em dia não têm tempo para. Mas saber ouvir, ouvir com atenção, ouvir com interesse. Numa firma, numa empresa, é muito importante, porque é assim que o gestor pode colher ideias, pode conseguir melhorar as coisas, o relacionamento e também ver se ele está sendo bem entendido pelos seus funcionários. E trazer motivação também para os seus trabalhadores, né, professora? Sim. Que agora a professora, nessa disciplina, a professora vai trabalhar sobre motivação, sobre liderança, trabalho em equipe. Então, professora, a senhora vai agora também se envolver mais, também trazendo este seu tema para o nosso dia a dia na sala de aula, né? E eu acho isso aí uma coisa que vai ser muito legal, professora. Sim. A prática da comunicação não violenta, ela deve ser, na minha opinião, adotada por todos nós. Sim. Porque é assim que, se nós melhorarmos os nossos relacionamentos pessoais, a nossa vida fica melhor. Fica mais tranquilo, fica mais agradável, fica uma coisa mais saudável, né, professora? E aí, talvez a gente vai ter menos problemas de coração, menos AVCs, né, professora? Menos desgastes, né? É verdade. Professora, e como a gente tem desgastes desnecessários e como a gente tem também situações em que a gente, às vezes, não consegue interpretar alguma situação, que a pessoa está falando alguma coisa e que nós não estamos entendendo nada e a gente está indo para a Terceira Guerra Mundial, né, professora, por causa disso, né? Então, eu queria que a senhora desse, se a senhora puder, algumas dicas para a gente colocar isso em prática. Olha, o que ele coloca é que, primeiro, quando você tem uma situação, você precisa observar essa situação sem julgar. Então, por exemplo, o mais difícil, né, professora? Então, por exemplo, a planilha não ficou pronta. E você é o gestor. Você não vai já chegar lá... tipo Silvia. Por que tipo não está... Silvia, não. Você vai observar aquele fato e não julgar. Porque você não, na verdade, nós não sabemos por que ela não ficou pronta. Professora. Se foi descaso do funcionário ou se ele teve um imprevisto ou se teve um problema no computador. Então, primeiro, observar sem julgar. Em segundo lugar, você vai mostrar para a pessoa o seu sentimento em relação a isso. Sim. Dizendo assim, olha, observei que a planilha não ficou pronta e eu estou muito ansioso, muito preocupado com isso. Ótimo. Em terceiro lugar, você vai, então, mostrar para ele a necessidade que você tem daquele trabalho. Sim. Você vai dizer, eu preciso... Na verdade, que essa planilha fique pronta para eu poder dar prosseguimento aos resultados. E em quarto... Porque isso vai agregar um valor, né, professora, no trabalho, né? Então, qual que é o quarto, professora? Você vai fazer o pedido. Você vai dizer assim, por favor, em que etapa você está?
Até quando você acha que vai me entregar o projeto? Sim. Eu sei que praticar tudo isso tem que ser constante no dia a dia. Tinha que ser uma coisa de monge budista, quase, né, professora? Não, dá para, se você conseguir pensar em adequar um pouco, né? Mas é dessa maneira que ele coloca que a gente tem que ter uma empatia pelo outro. Ou seja, por que a planilha não ficou pronta? Então, um interesse genuíno pelo problema, né, professora? E também até tentar ajudar, exato, se tiver problema, né? Exatamente. Não criticar, que é o que geralmente acontece. Quando as coisas, o resultado não vem como nós queremos, a nossa tendência é criticar. E é verdade, professora. Ai, professora, eu tenho muito a aprender com o seu capítulo, professora. Eu devo confessar, porque eu sou uma pessoa muito calma, muito zen. Muito zen, paciência. Mas, professora, ai, que lindo, maravilhoso. Eu estou amando esse nosso bate-papo. Mas olha só o que está acontecendo. Vem o Deus Cronos para nos tragar, para nos digerir, porque o Deus Cronos, ele está sempre se apresentando. E aí, eu queria que a senhora fizesse algumas considerações finais, porque nós já estamos chegando nas 14 horas e 52 minutos, então eu queria que a senhora fizesse alguma consideração final, que a senhora deixasse os seus contatos, que a senhora deixasse uma mensagem, o que a senhora acha? Me fala. Bom, o que eu gostaria de deixar expresso na minha presença aqui é que nós sabemos que estamos vivendo uma época muito agitada, muita informação, muita tecnologia, verdade. Tudo muda muito. Sim. Então, eu recomendo a todos a leitura, a assistir palestras, se interessar pelo que está acontecendo na atualidade, ler, tudo isso vai fazer com que as suas ideias, suas propostas, seus projetos se enriqueçam. E assim a sua comunicação com o outro será melhor, será mais marcante. E assim, como nós vimos que a comunicação não violenta é importante dentro de uma empresa, adotar essa prática no nosso dia a dia, melhorar os nossos relacionamentos, sabendo ouvir mais as pessoas, sabendo falar com elas com mais doçura e empatia. Okay. Que assim melhora a nossa vida de todas as maneiras, porque nós vamos nos sentir mais felizes. Professora, quer deixar o seu Instagram? Não tenho. Não tem? Ai, professora, eu pensei que a senhora tivesse Instagram. Eu tenho, mas eu não uso. Ah, entendi. A professora não usa. Ela fala de comunicação, mas ela não quer se comunicar assim, mais profundamente. Mas eu entendo isso, professora, porque hoje em dia também isso é uma dor de cabeça para a gente conseguir se organizar, né? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem final aqui, ó. Senhor da vida, hoje eu me entrego ao fluxo divino, confiando que tudo se desenrola no tempo perfeito. Eu liberto-me das amarras do passado e acolho o presente como uma dádiva sagrada. Minha alma desperta para novas possibilidades e a minha mente se expande com sabedoria. O meu coração se fortalece no amor incondicional. Eu caminho protegida pela tua luz, guiada pelo propósito que escolheste para mim, Senhor da vida. E eu aceito os desafios como degraus na minha evolução e me abro para receber as bênçãos. Eu estou pronta, eu estou receptiva, eu estou alinhada com a abundância do universo. E tudo isso já é meu por direito divino. Assim é, assim se faça. Amém. Meus queridos, eu sou a professora Silvia Helena. A gente se vê aqui às quartas-feiras, às 14h30, programa Crescer Dói, mas vai valer a pena, Pílulas de Bem Viver. Sempre ao vivo e sempre trazendo coisas para a gente crescer como pessoas e como profissionais. Eu agradeço, professora, por a senhora ter trazido essa sabedoria para a gente e esta coragem de sermos diferentes. Muito obrigada. Obrigada, Jean. Deus abençoe. Obrigada, pessoal, por estarem aqui comigo. Muita gratidão. Sejam felizes se puderem. Obrigada, professora.
Eu também agradeço estar aqui e eu vou deixar um pensamento que um grande amigo meu sempre dizia. Agora Tem que ser rápido. É preciso seguir o desejo dos sonhos. Todos nós temos sonhos e temos desejos. Devemos persegui-los. Ok, muito obrigada.